quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos da cidade de Picos. Estamos aqui então reunidos, graças a Deus, para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que trata sobre Brasil, da monarquia à república. Então, para ir acompanhando, abra aí o livro, na página 169, que nós vamos dar continuidade a partir desse tópico, o período regencial. Como nós sabemos, pessoal, já foi aqui comentado em videoaulas anteriores, que sim, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, lá na cidade de São Paulo. Portanto, a partir de 7 de setembro de 1822, politicamente, o Brasil estava independente, livre do domínio de Portugal, deixava de ser uma região explorada pela metrópole Portugal. E, consequentemente, Dom Pedro I instalou um sistema político conhecido como de monarquia, onde todo o poder político estaria centralizado em suas mãos. E por 9 anos, de 1822 até 1831, ele governou de forma autoritária, centralizadora, através do uso do poder moderador. E foi justamente o intenso uso do poder moderador na política brasileira que desagradou bastante as elites agrárias, os ricos latifundiários do Brasil, que sim, o pressionaram e, consequentemente, após pressões, ele abdica ao trono, renuncia ao trono brasileiro em 7 de abril de 1822. Desculpa, de 7 de abril de 1831, ou seja, 9 anos depois da independência, em 1822. Pessoal, o que acontece então? O que dizia a Constituição de 1824? Dizia que na renúncia ou na falta do imperador, no caso Dom Pedro I, assumiria o seu herdeiro direto, seu filho, o príncipe regente Pedro de Alcântara. Só que na época, em 7 de abril de 1831, ele só tinha 5 anos, então estava impossibilitado de assumir. Um outro artigo então dizia: na falta, na ausência, na impossibilidade do príncipe regente, do herdeiro direto assumir, assume um parente próximo de Dom Pedro I, maior de 25 anos de idade. Não tinha. Os parentes próximos de Dom Pedro I, maiores de 25 anos de idade, foram para Portugal, voltaram para Portugal com Dom Pedro I. Então, nem a primeira e nem a segunda possibilidade estava existindo. Então, vai para o terceiro artigo, que dizia que na falta, ausência e impossibilidade do herdeiro direto, na falta, ausência de um parente próximo de Dom Pedro I, maior de 25 anos de idade, então o Brasil vai ser comandado por um grupo de regentes, ou seja, por um grupo de políticos que iriam então comandar o Brasil até o príncipe regente Pedro de Alcântara atingisse a maioridade, ou seja, atingisse os 18 anos. Portanto, nós podemos dizer que da renúncia de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, até julho de 1840, durante esses 9 anos, o Brasil viveu um período conhecido como período regencial, ou seja, um período em que políticos, ou seja, deputados federais ou senadores, irão comandar o Brasil. E esse período aí, regencial, que durou 9 anos, está subdividido em 4 etapas, em 4 fases. A primeira fase, conhecida como regência trina provisória, que durou 3 meses, de abril de 1831 a junho de 1831. Ou seja, durou 3 meses, 3 políticos, no caso, 2 senadores e 1 militar, foram escolhidos para então comandar o Brasil durante 3 meses, de abril a junho de 1831, pois os deputados brasileiros à época estavam de férias. Quando estes retornaram das férias, em junho de 1831, é que então foi eleita a regência trina permanente. Aí sim, mais 2 políticos, outro militar, que comandariam de forma permanente o Brasil. E essa regência trina permanente durou de 1831 até 1834, ou seja, foi de junho de 1831 a outubro de 1834.
quando, em outubro de 1834, através de uma alteração à Constituição do Brasil da época, foi substituída a regência trina pela regência una, ou seja, de vez 3 comandarem o Brasil, passaria a uma pessoa apenas comandar o Brasil. Então, essa regência una, inicialmente comandada pelo padre Feijó, que vai então governar o Brasil de 1835 até 1837, sendo substituído pelo Pedro de Araújo Lima, que também vai governar o Brasil na forma de regência una de 1838 até 1840. Se vocês se ligaram, com certeza vocês se ligaram, mas espera aí, professor, foram 9 anos de regência. Se Dom Pedro II, quando o pai renunciou, tinha 5 anos, 9 anos depois ele só tem, olha aí, 14. Como assim? Ele então vai assumir o poder a partir de 1840 com 14 anos? Sim, pessoal. Isso aí, em próximas videoaulas a gente explica melhor. Sim, houve o famoso episódio conhecido como golpe da maioridade. Congresso Nacional Brasileiro, deputados e senadores, aprovaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, de 18 para 14. Portanto, vindo a assumir em 1840 com apenas 14 anos. Dando início ao segundo reinado, tá certo, pessoal? Mais ainda informações a título de curiosidade, pessoal. A regência trina provisória, que eu falei para vocês que 3 pessoas comandaram então o Brasil durante 3 meses, de abril a junho de 1831, ela existiu por conta que, quando Dom Pedro I renunciou, lá em 7 de abril de 1831, os deputados e senadores brasileiros estavam de férias. Então, apenas os deputados e senadores que se encontravam na capital do Brasil da época, Rio de Janeiro, é que se reuniram e provisoriamente elegeram então essa regência trina. À época, composta pelo senador Nicolau do Campos Vergueiro, vindo de São Paulo, José Joaquim de Campos, o famoso Marquês de Caravelas, também senador, e o militar, Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias. Aqui está a foto, né, do Duque de Caxias, que é tido aí como patrono do Exército, ou seja, o militar mais importante do Exército brasileiro até hoje. Então, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva foi sim pai do Duque de Caxias, que a imagem aí mostra, que é tido até hoje como o patrono do Exército, o mais importante militar do Exército Brasileiro, tá certo, pessoal? Então vocês podem perceber que tinham 2 civis na regência trina provisória, o senador Nicolau do Campos Vergueiro e o senador José Joaquim de Campos, e tinha um militar, né, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse militar estava aí presente para trazer estabilidade política ao momento, conter revoltas, trazer a ordem pública ao Brasil. Sendo que, como nós dissemos, em junho de 1831, retornado das férias, os deputados se reúnem e aí sim elegem a regência trina permanente, que sim governou o Brasil de junho de 1831 até outubro de 1834. Essa regência trina permanente era então composta por José da Costa Carvalho, político, deputado, representando os políticos do sul do Brasil, o João Braulio Muniz, também deputado, representando os políticos do norte do Brasil, e continuou sendo regente o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, ou seja, tinha então o José da Costa Carvalho representando os políticos do sul, o João Braulio Muniz representando os políticos do norte, então ambos lutariam pelos interesses de suas regiões, norte ou sul, e para continuar mantendo a estabilidade, a ordem política no Brasil, continua como representante dos militares o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Mas, de todos esses, durante a regência trina permanente, durante esses 3 anos, o que mais se destacou foi o ministro da Justiça, o padre Feijó, que vocês veem aqui. Sim, o padre Diogo Antônio Feijó, ou padre Feijó, ele foi escolhido pelos regentes permanentes como ministro da Justiça e, consequentemente, ele é o que vai mais ganhar destaque durante essa regência trina permanente, ok? E aí, pessoal, nós podemos dizer que esses governos regenciais, tanto da regência trina provisória, da regência trina permanente, como o padre Feijó, como o Pedro de Araújo Lima, tomaram importantes ações, medidas para o Brasil durante esses 9 anos.
Nós podemos dizer aí que uma das principais medidas desses governos regenciais está aí, anistia a todos que estivessem envolvidos em processos políticos, ou seja, não responderiam mais por esses processos políticos. Os regentes também estariam proibidos de utilizar o poder moderador, aquele poder centralizador autoritário. Então, esse poder autoritário centralizador de governo, os regentes estavam proibidos de utilizar. E também, uma das ações primordiais desses regentes, ou desse período regencial, foi sim a criação da Guarda Nacional. O Brasil não tinha um grande exército. Então, os regentes permitiram que ricos latifundiários criassem suas milícias, ou seja, os seus próprios exércitos, os seus exércitos particulares, que eram chamadas de guardas nacionais, porque tinham como principal propósito manter a ordem oligárquica, manter a ordem vigente no Brasil ou manter os interesses da oligarquia em questão, tá certo? Uma outra importante medida do período regencial é o ano de 1834, aonde foi aprovado o ato adicional. O que é isso? Uma adição de leis à Constituição de 1824. Entre elas, houve aí a alteração da existência da regência trina pela regência una. Consequentemente, o primeiro regente uno, aquele único que vai comandar o Brasil, foi justamente o Padre Feijó, que era aquele importante ministro da Justiça do período da regência trina permanente. Uma outra coisa importante que o ato adicional trouxe foi o federalismo, ou seja, permitiu autonomia às províncias, criando as famosas Assembleias Legislativas Provinciais, onde, através dessas Assembleias Legislativas Provinciais, os deputados locais teriam essa missão de regular as leis locais, como também de cobrar e decidir como gastar os impostos das suas localidades. Ok, pessoal? Então a gente vai concluindo essa nossa videoaula por aqui. Fique com Deus, bons estudos!